Olá, olá, galerinha. Sou o professor Alessandro e na aula de hoje iremos resolver problemas envolvendo as operações básicas. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Exemplo: a cada 41 homens, um morre de câncer de próstata. O câncer de próstata pode ser uma doença grave. Essa representação em número decimal é equivalente a. Bom, galerinha, então ele quer que você represente a situação por meio de um valor decimal, por meio de um número decimal. Que situação? A cada 41 homens, um morre de câncer de próstata. Bom, como a gente vai fazer essa representação decimal? Vejamos um seguinte exemplo. Vamos fazer a seguinte análise. Digamos que a cada 40 galinhas, 30 morrem de gripe. E eu quero representar essa situação por meio de um valor decimal. Bom, se eu quero representar por meio de um valor decimal, primeiramente eu tenho que montar uma fração. Que fração é essa? O valor que eu quero, o valor escolhido, eu vou dividir pelo total de valores que há. Como assim, professor? O valor escolhido é o seguinte: eu sei que 30 galinhas morrem de gripe. Então, o valor escolhido vai ser 30, em um total de quanto? De 40. Então, a cada 40 galinhas, 30 morrem de gripe, é o mesmo que dizer que 30 está para 40. A cada 40 galinhas, 30 morrem de gripe, certo? E aí é só você fazer a divisão. 30 para 40 vai dar 0,75. E essa é a representação decimal. Então, galerinha, aqui neste exemplo, você tem o seguinte, que o valor escolhido é 1. Um morre de câncer de próstata. Um homem morre de câncer de próstata. Em um total de quanto? De 41, certo? Em um total de 41 homens, um morre de câncer de próstata. A mesma coisa que a gente fez aqui no exemplo da galinha, certo? Ah, professor, vamos mais a fundo. Digamos que ao invés de ele pedir o valor decimal, ele pedisse o valor percentual, que é o que geralmente ocorre. Bom, se fosse para obter a porcentagem, você iria colocar o valor escolhido, certo? E acrescentaria 2 zeros. E em seguida dividiria aí pelo valor total. Digamos que você pedisse aqui o percentual de galinhas que morrem de gripe. Então, o valor escolhido seria as galinhas que morrem de gripe. Quantas galinhas morrem de gripe? Morrem 30. 30. Então, iria fazer o quê? Acrescer 2 zeros. Acrescentar 2 zeros, certo? O valor escolhido acrescentado 2 zerinhos. E em seguida dividiria aí pelo total, certo? O total é quanto? 40 galinhas eu tenho ao todo. Então, dividir por 40. Fazendo a divisão, eu obteria assim 75%. Então, esse seria o resultado em porcentagem. Ah, professor, eu percebi que esse valor em porcentagem aqui é o mesmo que quando eu tenho valor em decimal, eu avanço 2 casas. Muito bem, é isso, galerinha. Se você já tiver o valor em decimal e quer obter o resultado em porcentagem, é só você avançar 2 casas decimais. E assim você obtém o resultado em porcentagem, certo? Então, vamos lá para mais uma questão. Entendido aí, né? Então, a cada 41 homens, um morre de câncer de próstata. Isso quer dizer que eu tenho um homem, representa o valor escolhido, e esse 41 homens representa o total de valores, galerinha. É só fazer a divisão que você encontra a solução. Vamos lá para mais um exemplo. Exemplo: o câncer de próstata não pode ser prevenido, mas há 90% de chance de cura quando diagnosticado precocemente. Por dia, 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, SBU. Segundo as informações, se aproximadamente morrem 42 homens por dia devido ao câncer de próstata, se essa média mantiver rigorosamente igual durante um mês inteiro, determine o número de homens que terão falecido devido a essa doença.
isso em um mês, galerinha. Ele quer saber em um mês quantos homens terão falecido devido a essa doença, certo? Ele quer que a média se mantenha rigorosamente durante o mês. Bom, professor, eu não entendi. Eu entendi, mas não entendi. Bom, faça a seguinte análise. Digamos que um homem anda 30 metros por dia. E sabendo que este homem manteve o mesmo ritmo durante 20 dias, determine o total de metros percorridos durante esse período. Ah, professor, é fácil. Então, se um dia ele anda 30 metros, no segundo dia ele vai andar mais 30 metros, no terceiro dia vai andar mais 30 metros, e assim ele vai andando até chegar no 20º dia, mais 30 metros. Então, ele vai andar 30 metros quantas vezes? Durante quantos dias? Durante 20 vezes. Então, vou somar 30 mais 30 mais 30 mais 30, 20 vezes. Isso quer dizer que ao invés de estar somando 30 mais 30 mais 30, 20 vezes, eu posso fazer 20 vezes 30, ou 30 vezes 20, que nesse caso vai dar 600, né? 2 vezes 3 vai dar 6, 20 vezes 30 no caso é 600 metros. Ah, professor, então quer dizer que em um dia morre 42 homens. No segundo dia vai morrer mais 42. Então vou somar mais 42 durante um mês inteiro. E um mês inteiro, galerinha, a gente considera como um mês comercial, que é 30 dias. Então vai ficar 42 mais 42 mais 42 mais 42, 30 vezes, galerinha. E assim você consegue resolver esta questão. Então fica a dica aí, galerinha. É isso aí, um forte abraço e até a próxima.